Depois eu vou dar uma introdução. Nós estamos na Espanha já desde o ano 2000. Ainda me lembro quando viemos aqui, antes de ir para a Espanha, aqui na igreja, compartilhar sobre o trabalho. Temos trabalhado na Espanha, ficamos 14 anos direto na Espanha. Em 2004, quando nós tínhamos apenas 4 anos na Espanha, nós começamos um projeto na Índia, e esse projeto tem crescido. Hoje eu estou fazendo um mestrado, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para fazer um mestrado nos Estados Unidos, e tenho feito, já faz um ano, tem outro ano mais, e retornaremos para a Espanha para continuar com o trabalho. A viagem de Paulo é muito provável, a Igreja Católica já reconheceu, já tem um monumentozinho lá, mas como eles têm muito desses monumentos, mas é uma possibilidade que Paulo tenha ido para lá. Mas a Espanha é um país que é muito conhecido pelas touradas, muito conhecido pelas tapas não é tapa não, são petiscos que eles comem, e a tomatilha, que é aquele festival de tomates, e muitas outras coisas, mas é pouco conhecido pela questão evangélica. A Espanha é um dos 20 países na Europa que tem menos de 2% da sua população evangélica. Isso quer dizer, segundo a missiologia, que um país não alcançado, ele só é considerado não alcançado quando ele tem menos de 2% evangélico. Então nós temos 20 países na Europa não alcançados, que deram as suas costas para o Evangelho, uma sociedade totalmente secular. Então nós temos feito um trabalho ali muito grande em diferentes áreas: rádio, televisão, plantação de igreja, impacto evangelístico, escola de louvor e adoração. Nós temos feito muitas coisas porque a necessidade é muito grande. E essa pausa que nós demos aí para estudar o mestrado foi uma pausa até dolorosa, porque ali na Espanha a necessidade é grande, e nós começamos a ver fruto do nosso trabalho, começamos a ver o Senhor operando, salvando vidas, igrejas crescendo, e Deus abriu essa oportunidade. Nós demos uma pausa, estamos em Dallas, no Texas, fazendo esse mestrado. Se Deus quiser, no meio do ano que vem nós estaremos retornando. Mas nesse período também nós desenvolvemos um trabalho na Índia para poder ajudar e apoiar a igreja da Índia. A Índia é um país maiormente hinduísta, e é um país muito necessitado, e necessitado de treinamento e formação. Nós tivemos agora em junho na Índia fazendo um trabalho em Bihar. Bihar é uma zona menos evangelizada, é o estado menos evangelizado da Índia. Então nós fomos lá trabalhar com um grupo de pessoas que já está plantando igrejas. Ele já tem 23 igrejas plantadas. Então nós tivemos 65 líderes, pastores, plantadores de igrejas que estão dedicando as suas vidas naquela região para dar treinamento, formação. Conheci um pastor que ele é analfabeto, e você pergunta: mas como um pastor é analfabeto? Como é que é isso? A esposa dele lê a Bíblia para ele, a esposa fala o texto, ele medita naquele texto, ele tira um ensinamento daquele texto, volta e diz para a esposa o que ele tirou de ensinamento, ela escreve, aí ela repete os ensinamentos, eles vão fazendo essa parceria, e depois ele prega na igreja. E aquele homem já treinou 2 pessoas que estão plantando outras 2 igrejas em 2 povoados vizinhos. E é esse tipo de gente que a gente está em contato lá em Bihar. Então em junho nós tivemos 65 deles. Nós estávamos numa sala que cabia assim, do jeito que vocês estão sentados, assim, deveria caber uns 45. Nós éramos 65 numa aquelas tabuinhas assim, né, de madeira, um calor de 42 graus, um sufoco danado, suando, pregando suando, ensinando suando, e a gente perguntava: o pessoal vai aguentar? E os líderes diziam assim: não, eu não sei se vocês vão aguentar, a gente aguenta.
Vocês aguentam? A gente aguenta. Então ficamos lá de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde, dando treinamento para esse pessoal, com um intervalo para o almoço, mas um povo com sede, com vontade. A nossa meta, eu fiz uma parceria com esse ministério WorldLink, e a nossa meta é até o final do ano que vem ter 1000 igrejas plantadas na Índia. E você diz, 1000 igrejas, meu Deus, mas como é isso? É plantando igreja, no modelo do Novo Testamento. Como é que a igreja primitiva plantava tanta igreja? Como que a igreja chegou aqui no Brasil hoje, depois de tantos anos? Porque o povo trabalhava para plantar igreja, não é? A gente vê as empresas crescendo, a gente vê as multinacionais indo por todo mundo, né? Qualquer lugar que você vai, até lá na Índia, naquele povoado pequenininho, que não tem nada sem uma placa, Coca-Cola. Então, se eles chegam, por que a gente não pode chegar? Então, nós estamos com esse projeto, e se Deus quiser, nós vamos não só ficar nas 1000, mas passar de 1000. 1000 é até o ano que vem. Então, a gente precisa da oração dos irmãos. E na Espanha também, nós temos um trabalho lá muito jóia. Eu, quando saí, deixei um trabalho que nós estávamos fazendo no centro de Madrid, de plantação de igrejas. É uma igreja diferente, é uma igreja mais nesse estilo, totalmente diferente da Índia. Nós damos palavras, palestras sobre evolução versus criação. Nós levamos um físico, Adalto Lourenço, não sei se alguém de vocês aqui já escutou dele. Nós levamos ele lá para Madrid, ele ficou com a gente 2 dias, deu palestras. Então nós trazemos aquelas pessoas que jamais entrarão numa igreja comum. Então nós fazemos algo bem alternativo. Eu saí para fazer o mestrado, mas o pastor Fábio deu continuidade, está dando continuidade lá, e quando voltarmos, se Deus quiser, a gente vai voltar ao trabalho ali. Mais um pouco sobre a Índia. Eu quero dar uma introdução para a mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos. Tem um irmão pastor, líder de uma missão que chama o Evangelho para a Ásia. O nome dele é Johanna. Ele é da Índia, mas ele mora nos Estados Unidos há muitos anos, e ele tem esse ministério. Ele conta sobre uma carta que ele recebeu de um missionário da missão dele, que estava trabalhando naquela região do rio Ganges, aquele rio poluído, onde as pessoas se banham ali para poder serem purificados. Alguns até, quando morrem, os familiares jogam seus cadáveres naquele rio, para que a alma daquele morto possa chegar a ser um espírito elevado. E evangelizando naquela região, ele viu uma mulher que estava chorando muito, e ele, sem entender, começou a compartilhar o evangelho com aquela mulher. E aquela mulher, entendendo o evangelho, Deus toca o coração, a vida dela, e ela se entrega para Jesus. E ele começa a conversar com ela, saber mais detalhes da vida dela, por que ela estava ali, por que ela estava chorando tanto. E ela disse: olha, o meu marido é um homem muito doente, ele sempre foi um homem muito bem sucedido, mas nós perdemos muito do que tínhamos tentando buscar cura para a sua doença. Então nós fomos em médicos, gastamos com exames, e nada disso funcionava. E nós começamos a buscar os sacerdotes hinduístas, e eles diziam para que fizéssemos isso ou aquilo, e nós fazíamos, e nada acontecia. Os trouxemos aqui no rio Ganges, mergulhamos, e ele não foi curado da sua doença. E escutei em uma ocasião um sacerdote dizendo que se nós dessemos uma oferta a Deus a Ganges, que fosse muito importante para nós, que fosse de muito valor na nossa vida, a deusa Ganges poderia curar o meu marido. Então, o motivo do meu choro e do meu clamor é que faz 30 minutos eu lancei a oferta mais preciosa que eu tinha, que foi o meu bebê, ao rio Ganges. E você agora me compartilhou do evangelho, você falou que Jesus é a solução, você falou que Ele é o único que pode tirar essa amargura, essa dor, esse vazio, é o único que pode curar, é o único que pode transformar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: por que você não veio 30 minutos antes? Porque se você tivesse vindo 30 minutos antes, eu não teria lançado meu bebê naquele rio e vendo afogar. Se você pudesse fazer alguma coisa para que aquele missionário chegasse 30 minutos antes e evitasse essa situação, você faria? Se você pudesse de alguma maneira evitar que aquela mulher lançasse o seu bebê no rio, será que você faria? Eu acredito que Deus, Ele quer que nós façamos alguma coisa. Deus não nos chamou para ficarmos simplesmente desfrutando do evangelho, engordando espiritualmente. Deus quer que façamos algo mais.
E às vezes eu escuto algumas pessoas dizerem assim: olha, eu não sei qual que é o meu ministério, eu estou buscando ainda a vontade de Deus. Já passaram-se 35 anos e o irmão, a irmã ainda está buscando o ministério. E eu entendo que Deus nos dá algo específico, Deus nos dá através também dos nossos dons. Aqui tem um pessoal da música que tem esse dom, que tem essa habilidade, que talvez outro não tem. Não é verdade? Tem pessoas que o dom não é cantar, o dom é servir em outra área, é intercessão. Mas tem um ministério que todos nós temos em comum. Um ministério que todos aqueles que foram chamados por Deus para ser seus servos, é um chamado e um ministério que cada um que estamos aqui nessa noite temos em comum. E esse ministério a gente vai encontrar lá em 2 de Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículos 17 até o 21. 2 Coríntios 5, do 17 ao 21. É um ministério em comum. É um ministério que, antes de qualquer outro ministério que você sinta no teu coração o desejo de desenvolver, você tem que primeiro abraçar esse ministério que o apóstolo Paulo compartilha com os irmãos da igreja de Coríntios e que Deus compartilha conosco nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, de parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Texto maravilhoso da palavra de Deus. Paulo fala aos coríntios sobre o que nós somos, o que a igreja é em Cristo, como nós fomos reconciliados com Deus, e também chama a atenção da igreja de Cristo como os reconciliadores, aqueles que possuem o ministério da reconciliação. E nós precisamos exercer o nosso ministério da reconciliação. E nesse texto eu gostaria de destacar alguns motivos pelos quais nós, eu e você, chamados por Cristo, devemos cumprir o nosso chamado, o nosso ministério da reconciliação. O primeiro motivo é óbvio, é porque nós fomos reconciliados com Deus e somos nova criatura. Então, se nós recebemos essa grande bênção, se nós recebemos esse grande presente, se nós podemos hoje estar em contato direto com o Pai, é porque fomos reconciliados. Quando eu comecei em missões no ano de 95, nós tínhamos uma banda e nós chamamos essa banda Livre Acesso. E o nome era Livre Acesso porque nós queríamos conectar o povo com Deus, mostrar que eles tinham livre acesso com o Pai. Passaram-se os anos, já na Espanha, um projeto com o pastor Fábio no centro de Madrid. Nós estávamos orando, falando: Deus, o que o Senhor quer fazer aqui? Como que é a estratégia? E nós começamos a ver que a maneira de alcançar um povo que não queria ser alcançado, um povo que não queria saber de cristianismo, era uma maneira, tinha que ser uma maneira diferenciada. Nós tínhamos que deixar de lado toda aquela religiosidade. Nós tínhamos que usar a mesma maneira de falar que eles usam, as mesmas vestimentas. E eu quero até dizer que eu estou assim porque eu estou vindo de 7 semanas de pregação em igreja presbiteriana no sul, maiormente. Então a gente se acostuma a colocar uniforme. Mas eu esqueci que aqui o negócio é um pouco mais à vontade. Mas vocês não reparam não, viu? Que isso aqui tira depois. Hein? Então o que acontece? Lá em Madrid, orando por essa nova igreja que nós estávamos plantando, nós decidimos colocar o nome de Livre Acesso. Não era Igreja Presbiteriana Livre Acesso, não era Comunidade Evangélica Livre Acesso, era o Livre Acesso. E quando a gente conversava: você vai no Livre Acesso? O que queria dizer isso? O Livre Acesso é o seguinte: é um lugar de livre acesso para todos. Aquele ateu, aquele agnóstico, aquele muçulmano, todos eles têm livre acesso à comunhão, a estar junto ali. O segundo motivo do livre acesso era porque tinha que ser num lugar onde tinha um fácil acesso, ou seja, perto
de uma parada de metrô, parada de ônibus. Tinha que ser num lugar onde o pessoal não fica tendo dificuldade para chegar, porque a pessoa que já não quer ir, por qualquer motivo, o estacionamento é ruim, para chegar lá é difícil, então tinha que ser de fácil acesso. E o terceiro, aquele mesmo da nossa bandinha, era mostrar para aquele pessoal que eles tinham sim um livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. Então nós temos esse livre acesso porque fomos reconciliados com Deus. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós temos que compartilhar. Eu quero ler para você um artigo da revista Raio de Luz, que foi publicado no ano de 95, e que se chama o seguinte, esse artigo se chama Desperta Brasil. Diz assim o artigo: o mundo é a nossa paróquia, não podemos bloquear os nossos ouvidos ao clamor das nações. Como podemos pregar tranquilamente dentro de 4 paredes do Brasil, onde milhões já estão saturados do Evangelho, enquanto outros países ainda não ouviram? Há 30 milhões de evangélicos proclamando Jesus com testemunho falado e vivido, enquanto estamos trancados nos limites do nosso território, insistindo na proclamação somente aqui. Os gritos de desespero e pedidos de socorro estão vindo por todo lado. Brasil, é justo o teu povo ouvir o Evangelho 5, 6, 10 ou mais vezes, enquanto nós estamos aqui e não escutamos nem sequer uma vez. É justo, Brasil, que o teu povo tenha o privilégio de escolher a igreja ou a denominação que mais lhe agrade, enquanto nós não temos testemunho cristão. Brasil, é justo que o teu povo se gabe de ser a segunda maior igreja evangélica livre do mundo, enquanto nós quase não temos nenhuma igreja evangélica. Não, Brasil, não podes ficar ensurdecido ao nosso clamor angustiado, nem cego às nossas necessidades espirituais. És um gigante, tens muito para dar. E sabes por quê? És fruto da obra missionária. Os anos já se passaram e te esqueceste, não é? Não tens desculpa diante de Deus para não fazer missões. Olha ligeiramente a tua história e verás uma coluna enorme de nomes dos pais na fé, missionários estrangeiros que deram suas vidas para que tu conhecesses a Jesus e hoje viesse a ser a segunda maior igreja internacional. Estes são os teus exemplos. Até hoje os seus países não são totalmente alcançados. Aliás, a maioria deles estão declinando na fé e agora precisam de ti para erguê-los novamente. Dá-lhes o que um dia recebestes. És a segunda maior nação. Jesus disse: mas a todo aquele que muito se foi dado, muito lhe será exigido. Aquele que em muito se confia, muito mais lhe pedirão. Tens nas tuas mãos a palavra de Deus há mais de 100 anos. O Evangelho entrou na tua nação. Então, segundo as Escrituras, ainda estás adormecido a sua prioridade de pregar o Evangelho a toda criatura. Acima de tudo, a palavra é clara na ordem imperativa de Jesus para alcançar os povos. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Amas a Deus, Brasil? Deus é amor, o amor é ação. Deus agiu enviando o seu único filho. O filho aceitou morrer em nosso lugar. E estas boas novas não podem ficar só para ti. Vem, te esperamos, compartilhem conosco. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ouve, Brasil, o que o Espírito Santo diz a nosso respeito. Entendes por que até agora nós, as nações, continuamos nas trevas? Como, porém, invocarão aqueles que não creram, e como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não são enviados? Jesus ordena: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. És indesculpável diante de Deus. Desperta, gigante adormecido, vem e socorre-nos. Esse artigo me chamou muita atenção na época, porque eu percebia que eu tinha sido chamado por Deus, que eu tinha sido reconciliado com Deus. E quando eu fui para o campo missionário, eu lembro que uma senhora muito amiga veio e falou: mas você vai, mas tem tanta necessidade aqui, mas nós precisamos tanto. E eu disse: olha, a minha igreja na época, fui membro ali na igreja presbiteriana de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu disse: nossa igreja tem 350 membros, vão ficar 349 aqui, só eu que estou indo, né? Então vamos compartilhar, vamos proclamar essa reconciliação, porque um dia nós recebemos, um dia fomos reconciliados com Deus. O que você faria
para que aquela mulher fosse reconciliada com Deus 30 minutos antes. Tenha isso em mente. Em cada momento que nós estamos falando desses motivos, tenha isso em mente. O que eu tenho que fazer, já que eu já fui reconciliado, para também reconciliar outros? Outro motivo que nós vemos nesse texto é o seguinte: nós devemos ter esse ministério e exercer esse ministério da reconciliação, porque o mais difícil Jesus já fez na cruz. Ele já morreu na cruz. Olha o que o versículo 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Já o mais complicado, eu e você, nós não podemos salvar ninguém, nós não podemos fazer nada, nós somos pessoas com palavras. Eu estava aqui na hora do louvor, no final ali, quando o nosso irmão dirigiu e falou: ore, adore ao Senhor, eu comecei a pensar: quem sou eu? Miserável. Eu olho para a minha vida, eu olho para o meu pecado, eu digo: como que pode Deus usar um ser dessa categoria? É pela graça, é porque Jesus já fez o que é impossível para eu e você fazer. Ele levou nossos pecados, Ele já fez o mais complicado, Ele já morreu naquela cruz. Então eu e você, nós não temos que sacrificar a nossa vida para salvar ninguém, porque Jesus já sacrificou a dele para salvar. Mas essa é uma parte, e é a parte impossível, e essa parte impossível Deus fez possível através de Cristo. Então nós devemos exercer esse ministério, porque não é um ministério chamado missão impossível, é um ministério chamado missão possível. A missão impossível a gente deixa para o Tom Cruise, deixa ele gravar Missão Impossível 1, 2, e enquanto está impossível para ele, ele vai gravar até morrer. Deus nos deu uma missão possível. Nós não podemos entender que é algo que, puxa vida, eu não consigo. Muitas vezes a carga do evangelismo, a carga das missões vem quando a gente pensa que a gente vai alcançar alguém, fazer algo com as nossas próprias forças, e não é assim. Eu fui dar aula numa escola da nossa missão na Virgínia, e quando eu estava dando aula de segunda a sexta era sobre evangelismo, e de segunda a quinta eu dei todos os princípios bíblicos de como nós deveríamos evangelizar, por que deveríamos evangelizar, o que é o evangelho, o que são as boas notícias de salvação. E na quinta-feira eu falei: olha, hoje é o último dia de aula. Aí eles olharam: mas não é até sexta? Não, hoje de aula é o último dia, porque nós não podemos falar de evangelismo sem fazer evangelismo. É igual você ensinar uma criança e falar assim: olha, eu vou te ensinar como que se nada. E você pega uma lousa e você desenha um bonequinho dando braçada, e se você quiser também você pode nadar de costas, explicar tudo, fazer todo aquele argumento sobre a natação. Mas enquanto aquela criança não entrar na água, ela não está nadando. Então na sexta-feira nós fomos para as ruas. Eu falei: onde é que se aglomera pessoas? Onde é que tem uma praça, um lugar onde tem gente que está passando para a gente poder ir? Ele falou: olha, tem um campus universitário aqui perto. Eu falei: então é para lá que a gente vai. Não, mas o universitário é complicado, o universitário é muito inteligente, ele pensa demais. Eu falei: isso aí compara com o que Jesus fez na cruz por esse universitário inteligente que pensa demais? A obra é dele. Vamos lá. Fomos. Comecei a falar com um rapaz. A gente começava com uma estratégia de fazer umas perguntas na rua. Nós somos uma organização internacional, nós queríamos fazer algumas perguntas para você. Você tem 5 minutos? A maioria dizia que não, mas aqueles que diziam que sim, a gente perguntava sobre a cidade, problemas sociais, se aquela pessoa acreditava em Deus. E no final a pessoa dizia assim: não, eu acredito, mas... E esse jovem, a gente começou a conversar com ele e começamos a falar do evangelho para ele, e você precisa de ver como que o semblante dele ia mudando. Ele foi se quebrantando, ele começou a baixar a cabeça, e quando eu terminei de compartilhar o evangelho, eu só disse isso para ele: você entende o que você está escutando? Eu sei que Deus está tocando no teu coração. Ele falou: entendo, eu vejo agora. Eu falei: e aí? Você quer responder? Aí ele falou: eu não tenho como não responder. Eu entendo que sou pecador e eu preciso do perdão de Deus. E naquele momento aquela pessoa se converteu, aceitou Jesus. Por quê? Porque Cristo já fez o sacrifício, o acesso está dado. Então
Então muitas vezes nós achamos que nós vamos pegar o cabo pelo colarinho e falar: se converta, e não é. O pior Deus já fez, o impossível Ele já fez, e nós precisamos compartilhar, nós precisamos falar desse milagre que foi feito na cruz, o milagre da crucificação, da ressurreição, da salvação comprada por Jesus. Outro motivo que nós temos que ver aqui, o porquê que nós estamos exercendo esse ministério, é porque Deus, na soberania dele, da maneira que Ele assim o quis, Ele escolheu a sua igreja para ser o veículo de proclamação das boas novas. O impossível Ele já fez. Só que é interessante que você vai de Gênesis até o Apocalipse, você não vai encontrar outra maneira que Deus usa para salvar ou para proclamar a salvação que não seja através do seu povo. No Antigo Testamento era centrífugo. As nações olhavam para Israel e viam a Deus. Israel foi chamada para ser uma nação diferente, que ia brilhar a luz de Deus, para que todas as nações soubessem que existe um Deus poderoso. Israel falhou, em muitas ocasiões abandonou a sua fé, deu as costas para Deus. Em vez das nações verem a Deus em Israel, Israel começou a servir os deuses pagãos, os Baais, e começou a fazer sacrifício de crianças, e começou a oferecer aos deuses. Falhou na sua missão de ser um povo santo. Deus hoje chama a sua igreja para proclamar a salvação através de Cristo. E é interessante que a gente vê quando o homem cai, porque às vezes missões o pessoal relaciona muito com o Novo Testamento, com o ID de Jesus, mas no momento que o homem caiu, no momento que ele pecou, quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem? Deus. O homem se escondeu, se vestiu, arrumou umas folhas, foi, e quando viu que Deus estava vindo, foi se esconder, e Deus falou: cadê você? Estou aqui. Está se escondendo porque estou com medo, estou nu. Mas como que você sabe que você está nu? É que a mulher que tu me deste, ó, o cotovelo, a mulher que tu me deste, e a mulher, a serpente. É uma acusação, né? Desde os seus inícios o ser humano já gosta de jogar a culpa para o outro. Mas Deus primeiro procurou e em seguida deu a solução. Em Gênesis 3,15 fala sobre o proto-evangelho, que é a primeira menção do Messias que viria e pisaria na cabeça de Satanás. Então Deus sempre esteve interessado, mas Deus sempre usou o seu povo. Não existe, no mundo muçulmano, eu conheço alguns missionários que têm dito que alguns muçulmanos têm tido sonhos que eles veem uma pessoa dizendo que é Jesus, mas é interessante que até nesses milagres, esse sonho que a pessoa tem, Jesus aparece e diz: busque aquelas pessoas que têm o livro sagrado, que não é o Alcorão, que é a Bíblia, e eles vão te explicar tudo sobre mim. Eu já tive muitos testemunhos de amigos que estão trabalhando em mundo muçulmano, e eles dizem que é a mesma coisa. E quando essa pessoa vai e diz: olha, eu tive um sonho, e eu vi esse homem, ele dizia que era Jesus, e eu sei que Jesus era um profeta segundo o Alcorão, mas ele se apresentou de uma maneira diferente. Ele me disse para buscar você, para que você me explique mais sobre ele. E esse missionário, esse cristão da região, explica o Evangelho, e depois que o Evangelho é explicado, aquela pessoa entrega a sua vida a Jesus. Por quê? Porque Deus usa a sua igreja. Você quer que os muçulmanos preguem o Evangelho de Cristo Salvador? Ou os budistas? Ou talvez os hinduístas? Não. Deus chamou a sua igreja para pregar o Evangelho. Nós estávamos nos carnavais de Curitiba no ano 97, pregando o Evangelho, 5 noites, na rua, naquela bagunça, justo no ponto final, onde as escolas de samba terminavam seus desfiles. Nós montamos um palanque, fazíamos evangelismo, teatro, música, e um jovem parou ali, começou a olhar, e eu comecei a conversar com ele. Ele disse: olha,
esse carnaval é o meu último, minha vida não tem sentido, eu já tentei de tudo, o vazio no meu coração é muito grande, eu estou sofrendo uma depressão terrível, não tem mais sentido viver, eu quero me matar. E contando toda aquela história, eu falei para ele: olha, o problema é que você saiu buscando por aí no lugar errado. Ele falou: eu já tentei em tudo quanto é religião, eu já fiz até 2 anos de seminário para ser padre, mas não adianta, então não tem sentido eu viver. Eu falei, apresentei o evangelho para ele, falei: não se trata de uma religião, se trata que o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, Ele fez um meio pelo qual eu e você podemos ter acesso a Deus e ter a salvação e vida eterna, e é através dele, não é através de uma religião. E ele ficou meio em dúvida, não quis se quebrantar, e eu passei um tempo, expliquei o evangelho de novo. Não tem hora que você explica umas 10 vezes e a pessoa parece que não quer entender. Eu falei: eu não vou ficar aqui brigando não. Eu falei para ele: vamos fazer uma coisa, tem um monte de gente perdida aqui querendo escutar e pouca gente querendo pregar, então vamos fazer o seguinte: vai-te embora, toma aqui um folheto, vá para o teu quarto, você vai orar, lá no teu quarto você vai orar. Se você orar diante de Deus com sinceridade de coração, clamar a Ele e dizer: Deus, se o Senhor existe como aquela pessoa me disse, se é verdade que o Senhor pode me salvar e me dar vida eterna, eu quero, venha a minha vida, faça algo, transforma o meu ser. Eu falei: vá para a tua casa e faça isso, e se nada acontecer na tua vida, tire tua vida e se mate logo, não vale a pena viver. Ele ficou assustado assim, olhou para mim. Aí depois que ele foi embora, que eu pensei, acho que eu estava meio nervoso não, eu falei: meu Deus, eu mandei o cara se matar, né? Mas se Deus não tem o poder para transformar uma vida, que sentido tem a vida? Passou o tempo, fui embora, orei por ele, falei: Deus, faça a tua obra. E passou um ano mais ou menos, era o dia do meu aniversário. Foi interessante porque a gente está longe de casa. No começo era mãe, minha mãe sempre fazia um bolo prestígio para mim no meu aniversário, e ela continua fazendo, só que ela liga e diz: feliz aniversário, nós estamos comendo teu bolo. Eu lá do outro lado do mundo e ela comendo o bolo prestígio. E eu: obrigado, mãe, por lembrar de mim, né? E eu estava meio triste, não tinha o bolo da mãe, longe dos pais. Aí nós fomos num culto, numa igreja, num bairro de Curitiba, e aquele culto era porque tinha um pregador aí conhecido. Então nós fomos, perdemos o ônibus, chegamos atrasados. Quando chegamos na porta, tinha um diácono na porta dando boletim, né? Aqui também dá um boletim e tal. E de repente esse diácono olhou para mim e falou: você lembra de mim? Eu disse: não, desculpa, mas eu não lembro de você. Ele falou: eu não me matei. Eu falei: mas quem é você? Você não, que história é essa? Ele falou: eu fui para o meu quarto, eu clamei a Deus, eu orei, eu pedi misericórdia, Deus me quebrantou. E veio uma convicção de pecado tão grande que eu não conseguia parar de chorar. E depois veio uma convicção de perdão tão grande que eu não conseguia parar de chorar de alegria. E eu peguei aquele folheto que você me deu e tinha o endereço da igreja. E eu vim, contei para o pastor e ele falou: você vai ser discipulado. E hoje eu sou diácono aqui na igreja. Meus irmãos, a parte impossível está na mão de Deus. Nós só temos que fazer o quê? Pregar o evangelho, fazer o evangelho disponível para as pessoas, onde milhares não têm isso disponível. E eu gostaria de concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: um empresário, numa ocasião no seminário que eu estou estudando, fazendo mestrado, ele fez uma doação para ajudar o seminário nas despesas de 12 milhões de dólares. Uma pessoa. Eu olhei para aquele homem assim e falei: meu Deus, onde que tira tanto dinheiro? E eu que ele doou, não estou dizendo que era a fortuna dele. Uma senhora, anos atrás, quando nós estávamos fazendo uma viagem falando sobre a nossa ida para a Espanha, ela fez um compromisso conosco de R$3 por mês. Ela disse: olha, que eu não posso mais porque eu já ajudo outros missionários. E eu fiz um extrato no ano inteiro, cada mês. Ela falou: o compromisso é por um ano, cada mês estava os R$3 depositados. Conheço um outro rapaz, muito rico, do interior, de bom nome, deixou tudo e foi para o campo missionário. Meus irmãos, nós temos que fazer algo para que aquele missionário chegue 30 minutos antes. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos ir e fazer. O que você faria hoje, se você tivesse a oportunidade de fazer com que aquele missionário chegasse 30 minutos antes
Eu quero concluir com um vídeo que nós vamos ver rápido, e que diante desse vídeo, que vai estar falando sobre as missões do missionário, que você medite sobre o que você deve fazer para a causa do Senhor, para fazer o nome dele conhecido em toda a terra. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked. Someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. Nossa família tem se dedicado na obra missionária. Deixamos o Brasil alguns anos atrás para poder servir ao Senhor. Mas a pergunta fica: quantos mais farão a obra? Porque o mundo está clamando. Você está disposto a dizer: eis-me aqui? Que Deus abençoe a tua vida.